Tá certo. E aí, tudo bem? Que honra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado a gente fazer esse bate-papo aqui, um pouquinho sobre compliance, sobre os impactos, né, desse novo cenário que a gente está vivendo agora. Isso. E eu vou te apresentar, né? A Bruna é uma amiga muito querida, uma advogada muito competente, especialista na área de direito e processo do trabalho, em gestão de pessoas e em compliance trabalhista. E também ela é presidente do NIL Instituto de Compliance. E ela é a nossa convidada de hoje para a gente falar um pouquinho sobre compliance e esse novo cenário, né? Esses novos conceitos de negócio, nessa parte de gestão de crise, de gestão de riscos e como isso afeta as empresas hoje em dia. Então, Exatamente. o primeiro ponto que eu gostaria que a gente conversasse é sobre essa questão do impacto. Como que você enxerga hoje, como você tem visto nos seus clientes, o que mais tem impactado no dia a dia deles, nas operações? Uhum. Bom, primeiramente eu quero agradecer, viu, Ana, o convite. A Ana, além de ser uma grande amiga e parceira de projetos, é uma profissional que eu admiro muito. E para mim é um prazer estar aqui, uma grande honra. A gente tem feito trabalhos e projetos e discussões voltadas ao compliance anticorrupção, ao trabalhista também, mas ao compliance. E é um prazer poder contribuir. Falando agora especificamente sobre o cenário, acho que é importante a gente falar um pouquinho do que está acontecendo e do impacto disso para a gente contextualizar. Parece que eu estou ouvindo. Está ruim meu áudio? Eu estou abaixando o meu para ver se melhora. Pronto, baixei o meu também. Tá, então pensando um pouquinho nesse contexto, a gente observa dois grandes choques, né, das empresas. Primeiramente, o choque de oferta. Ele reduziu drasticamente a sua produção, seja porque houve uma redução muito grande de insumos e de mão de obra. Da mesma forma, ele não consegue mais adquirir os seus insumos, ele não consegue mais, ele foi obrigado a reduzir a mão de obra, então ele tem um choque de oferta, ele não consegue mais ofertar da mesma maneira. E há também um choque de demanda, claro. Né? A gente tem uma redução considerável aí de consumo dos seus produtos e dos seus serviços. Então, para ele, a situação, esses dois choques fazem com que o seu capital de giro, nesse momento, vá para o pagamento das obrigações dele, né? Dos custos fixos, salário. E aí, sem dúvida alguma, a gente percebe um efeito cascata muito grande em todos os setores da economia. Pequenas empresas, as médias e os informais, claro, eles sofrem um impacto muito maior, né? E, afinal de contas, eles têm um caixa menor e, portanto, uma margem de erro menor também. Né? Voltando aqui para o compliance, as medidas tanto de gestão de riscos quanto de tratamento de riscos para esses casos têm até que ser muito mais rápidas, né? Melhorou? Ana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá, ficou pausado aqui um pouquinho. Mas é isso, acho que o contexto é esse. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, mas acho que só para a gente contextualizar como é que está hoje dentro das organizações, acho que é Eu basicamente. acho. E é importante também a gente mencionar que para a mão de obra que ficou, né, teve uma nova dinâmica de trabalho. A gente tem que pensar também que essa questão do home office, ela traz novos desafios para as empresas que não estavam acostumadas com esse modelo. Então, a questão de proteção de dados é um outro ponto muito importante que a gente tem que pensar. Não estavam E preparadas, né, Ana? ninguém estava, né? Eu acho que esse tem sido um grande desafio para todo mundo, manter a rotina de trabalho nesse novo modelo com distanciamento social. Então,
muitos compromissos já foram assumidos. Então, algumas empresas conseguem prestar o serviço de forma remota, mas outros não. Por exemplo, as plantas, as fábricas, eles têm essa dificuldade, né, de não ter como manter as suas operações. Aqueles que estão conseguindo manter as suas operações através de home office, né, eles também têm um desafio muito grande, que é a questão de proteção de dados, que é a conduta dessas pessoas, a confidencialidade, como que você gerencia essa mão de obra à distância, produtividade. Então, assim, entra um outro ponto que eu acho que também é muito relevante, que eu acho que muitos dos meus clientes têm sentido isso, têm tido que passar por um processo de digitalização muito forte, muita gente também correndo para ir para o e-commerce, para tentar fazer uma venda porque as lojas estão fechadas. E eu acho que quando a gente fala de programa de compliance, a gente também está falando de pessoas. E aí tem que ter, a empresa tem que ter uma preocupação também como que está a pessoa, o funcionário dela. Porque agora são novos desafios, né? Então, a gente tem crianças sem escola, a gente tem a questão as pessoas que nos ajudam em casa, que não podem estar, porque tem a redução dos ônibus e até pelo risco de contágio. A questão da psicológica, se vai ser demitido ou não, a questão financeira. Então, o medo, né? A incerteza, e aí, eu vou ficar doente, não vou ficar doente? Os próprios números que são divulgados, se são números concretos ou não. Então, assim, eu acho que a gente tem dois cenários aí muito diferentes, né? Uma realidade da empresa, a empresa tendo que se adaptar a esse novo cenário, e as pessoas, que são a base da empresa, a base de um programa de compliance, que também estão passando por um processo de adaptação de rotina, um processo de tensão muito grande, e a empresa tem que saber gerenciar tudo isso, né? Tem que saber lidar com todos esses pontos, né? Exatamente. Deixa eu só só complementar um pouquinho. A gente percebe que essas dificuldades, elas acontecem tanto para as organizações que tiveram as suas atividades suspensas, porque não eram essenciais, e que de alguma forma tiveram que reduzir aí a sua produção. E também sentiram aquelas empresas que são consideradas atividades essenciais e que mantiveram a todo tempo a sua produção. No primeiro caso, das empresas que tiveram a sua atividade suspensa, além do baque financeiro e na necessidade de pensar em outras saídas, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele teve que rever a forma de contratar, ele teve que rever a forma de proporcionar ferramenta de trabalho para o seu funcionário. Ele não estava preparado, ele não consegue se preparar a tempo e, sem dúvida alguma, a perda é um fato. De outro lado, as empresas que mantiveram suas atividades, elas também tiveram que fazer mudanças profundas. Eu acompanhei alguns processos e continuo acompanhando processos como esse. E mesmo as medidas de segurança, que aparentemente são simples, elas não são. Então, buscar priorizar, deixar em casa, deixar no home office quem é do grupo de risco, buscar estabelecer uma área de segurança dentro da empresa, a gente chama de área de expurgo, que é na entrada. Procurar fazer dentro da empresa, por exemplo, o que nós chamamos de distanciamento de estação de trabalho. Então, aquela distância segura entre um operador e outro. Então, assim, isso interfere do começo ao fim no processo produtivo dessa organização. Então, é muito isso que você falou mesmo. Mas me desculpe, continua. Não, eu acho que o objetivo é esse, né? A gente complementar a opinião da outra. E eu queria escutar de você agora como que você acha que as empresas que têm um programa de compliance estão lidando com essa situação? Você sente que elas têm reagido melhor a essa adaptação, a esse novo cenário? O que você tem sentido? Sim, claro. Poxa,
Bom, eu queria fazer só uma diferenciação aqui, né? A gente precisa de primeiro entender que antes da crise, antes dessa pandemia, eu vou usar o exemplo da pandemia, a gente fala em mapeamento de riscos, a gente fala em gestão de riscos, e isso é feito periodicamente no programa de compliance. Quando a gente fala em crise, quando a gente entra na crise, e a gente está em meio à pandemia, aí nós já estamos falando em gerenciamento de crise, certo? Certo. Sem dúvida alguma, a empresa que tem um programa de compliance rodando, ela sai na frente. Ela sente os efeitos, mas ela consegue retomar e reagir mais rápido, né? Ela tem ali dentro uma dinâmica já de identificar, mensurar os riscos e definir a melhor estratégia diante de quaisquer riscos aos quais ela está exposta. Então, ela já está acostumada com essa rotina, né? Eu entendo que é muito cultural, né? Uma empresa que já tem um programa de compliance, algumas atividades, alguns procedimentos já estão intrínsecos no dia a dia dela. Então, culturalmente, eles têm a rotina de fazer o gerenciamento de risco, eles têm a rotina de verificar quais são os pontos mais críticos, como eles vão tratar aqueles pontos, quem é o responsável, qual que é o prazo. Então, eu acredito que essa cultura que existe dentro das empresas que possuem um programa de compliance, ela facilita no momento de você ter que lidar com uma crise. E eu estava até assistindo uma live esses dias, eu achei muito interessante, porque quando a gente fala de riscos, são questões que podem vir a acontecer, é uma probabilidade. Quando a gente fala de crise, a gente fala de um fato real, já está acontecendo, que é o caso da pandemia. Então, quando a gente está fazendo um programa de compliance, quando a gente está fazendo um mapeamento de risco, a gente está justamente pensando nas probabilidades, nos fatos que podem vir a ocorrer e que podem impactar diretamente no dia a dia da empresa, no modelo de negócio da empresa. Quando a gente fala em crise, a gente já está falando de uma situação real, um fato real que aconteceu. E aí? E agora? Como que eu vou lidar com essa situação? O risco já se materializou nesse caso, Sim, né? sim. E aí, quando a gente tem uma empresa que já tem um programa de compliance estruturado, muitas delas já têm uma política de gestão de crise estruturada, então elas já têm o passo a passo de como fazer, quem são as pessoas que vão compor esse comitê de gestão de crise. Por exemplo, elas já sabem quais são os processos ou as pessoas, os departamentos que são mais críticos e que talvez nesse momento específico eles tenham que intensificar o contato, o apoio e até mesmo a fiscalização para evitar que algum tipo de problema aconteça. Então, eu acredito que as empresas que possuem um programa de compliance estruturado, eles possuem uma ferramenta de gestão muito grande nas mãos. E isso facilita, porque ele conhece melhor a sua empresa, ele tem uma visão mais ampla, tanto do que está acontecendo e do que pode vir a acontecer. E em momentos como esse, que, por exemplo, eu acredito que raríssimas empresas tenham mensurado, tenham colocado uma pandemia no seu mapeamento de risco, eles conseguem se atualizar a essa situação de calamidade muito mais fácil, né? Não que seja fácil, mas de uma maneira menos sofrida, eu acredito. Isso, eu acho que vai muito, o que eu penso vai muito de encontro com o que você também pensa. Tá muito coeso, porque quem tem um programa de compliance, a empresa que tem um programa de compliance, ela, sem dúvida alguma, ela tem um maior controle da sua operação, certo? E ter controle da sua operação é ter controle também dos possíveis riscos. É claro que quando a gente fala de uma pandemia, ela estava no campo do distante. Mas veja que nós aqui no Brasil estamos acompanhando tudo da forma que isso chegaria aqui, ou tinha pelo menos alguma chance. Mas voltando um pouquinho nas vantagens de se ter um programa de compliance, você falou muito bem, ele tem um maior controle da sua operação. E a alta administração, nesse caso, ela tem um diálogo melhor com seus colaboradores, com a sua equipe.
E num momento como esse, de frente da necessidade de tomar decisões drásticas e rápidas, essa alta administração ela tem uma maior adesão da sua equipe às suas diretrizes, certo? Isso é muito claro. E certamente ter um departamento de compliance, ter o seu compliance officer neste momento, e aí a gente já começa a entrar em gerenciamento de crises, que era o que eu estava falando, é o momento de se convocar um comitê de crise. E aí, nesse comitê, junto à alta administração e provavelmente do jurídico, estará o compliance officer no auxílio da tomada de decisões. A gente percebe empresas que têm um programa mais robusto ou que têm esse cuidado maior, muitas têm programas de continuidade de negócios, né? Porque, assim, mais uma vez, por mais que a pandemia fosse algo distante da maioria de nós, existem outras situações, existem outras ameaças potenciais que têm que ser consideradas. E aí eu acho que fica como lição o que está acontecendo hoje conosco, né? Mas outras catástrofes naturais podem acontecer, uma sabotagem pode acontecer, um incêndio pode acontecer, são outras ameaças potenciais que podem acontecer e que a empresa tem que estar preparada para isso, né? Então, voltando ao gerenciamento de crises, forma-se um comitê de gerenciamento de crise. E aí a gente vai ajustar, rever e executar esse plano de continuidade de negócios. E esse plano de continuidade de negócios necessariamente tem como objetivo proporcionar a retomada do negócio, a retomada da organização num nível aceitável e num prazo aceitável também. Quando eu digo num nível aceitável, é que pelo menos aquela atividade fim que representa o maior valor agregado da empresa tem que estar protegido, ele tem que estar resguardado, ele tem que ser viável. Então, é claro que a gente está falando aqui de medidas, de um cuidado extremo que a grande maioria não tem. Mas a depender do programa de compliance, a depender do compliance officer que acompanha aquela organização, existem programas de continuidade de negócios rodando, sim. Então, sem dúvida alguma, falando novamente, respondendo, né, ao que você disse, a empresa, a organização que conta com um programa de compliance, ela tem muitas vantagens. Sim. E falando um pouquinho agora, mudando um pouquinho do contexto, eu queria ouvir a sua opinião sobre a questão das empresas que possuem programa de compliance e a contratação com instituições públicas, com órgãos públicos. A gente sabe que já existem alguns estados que exigem a comprovação. A empresa tem que ter um programa de compliance para poder contratar, para participar de licitação. E a gente sabe também que estão tendo, por essa questão de calamidade pública, algumas dispensas de licitação. Então, eu queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Eu sei que você tem estudado muito sobre esse assunto. O que você pode compartilhar com a gente? Eu tenho uma predileção mesmo por contratações, programas de compliance nas contratações públicas, né? Eu acompanho muito e estudo muito sobre isso. Então, Ana, a gente percebe, primeiro, que existe um movimento em todos os Estados-membros e no Distrito Federal também. Dos 27, 13 ou já possuem legislação que exige os programas de compliance. A legislação fala em programa de integridade, mas eu acho que não cabe a gente fazer essa diferenciação aqui, vamos chamar de programa de compliance mesmo. 13 já possuem legislação em vigor ou projeto de lei caminhando para isso, o que é considerável. Goiás é um desses estados que já possui legislação vigente, já está exigindo os programas de integridade, inclusive nessas contratações agora nesse período de pandemia, também os programas de compliance são exigidos, né? Isso é claro que representa um panorama muito positivo, apesar de que o ideal seria que as organizações tivessem o interesse, partisse das próprias organizações o interesse em implementar programas de compliance. A gente sabe que culturalmente o Brasil não é preparado para isso e se for, ainda que seja pela dor e não pelo amor, que assim seja e que as empresas se organizem
e implementem os seus programas de compliance, né? Especialmente nesse momento de contratação com o poder público, claro. Ótimo. E como que você vê, como que tem sido a avaliação dos órgãos públicos em relação à efetividade desses programas? Certo, ótima pergunta. A gente tem hoje em dia a legislação de todos esses estados, né, desses 13 estados membros que eu comentei, e aí eu posso citar aqui para você, a gente tem então Goiás, Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo ainda está em projeto de lei. Amazonas, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, todos com lei já em vigor. E mesmo os projetos de lei são todos muito similares no que se refere às exigências, né? Na sua grande maioria, o Estado exige que o contratado apresente no momento da contratação, veja, não é no momento da licitação, é no momento da contratação, que ele declare possuir um programa de integridade e esse ente público vai oferecer um prazo que varia de 120 a 180, aqui em Goiás são 180 dias, para que esse contratado comprove não só a existência do seu programa de compliance, como também a sua efetividade. E aí grandes questões surgem. Uma primeira questão é o fato de a legislação prever pilares, elementos que necessariamente têm que constar no programa de compliance que vai ser comprovado junto à administração pública, mas o Estado não especifica o modo pelo qual isso vai ser averiguado. Como que isso vai ser oferido? E qualidade de políticas, de código de conduta, o que eu tenho que apresentar, como que eu devo apresentar, como que vai ser oferido se o programa de compliance que a empresa oferece, comprova junto à administração pública, o que é levado em consideração para se determinar que aquele programa ele é efetivo ou não? Ele é um programa de papel, um programa de fachada ou é um programa verdadeiro? Essa é uma grande questão. A legislação não deixa isso muito claro. E aí o questionamento passa, inclusive, sobre segurança jurídica do contratado. Né? Ele é obrigado a comprovar algo, mas ele não tem orientação suficiente, orientação legal suficiente sobre o que apresentar. E ele pode sofrer punições severas por isso. Uma outra situação, um outro questionamento que surge é sobre quem vai fiscalizar esses programas. Hoje em dia, essas mesmas legislações prevêem que o fiscal do contrato é o responsável por averiguar a existência e efetividade desses programas de compliance. E aí a gente se depara com um grande problema, né? Nós não temos, Goiás não tem, os outros estados não têm, a própria federação não tem agentes públicos em número suficiente e com qualificação suficiente para efetuar esse tipo de averiguação. Uhum. O que é extremamente temerário. Porque se eu sou contratado da administração pública, eu venci o certame, eu sou contratado da administração pública, eu estou apresentando o meu programa de compliance. Número 1, eu não sei se eu estou apresentando da maneira como a administração pública espera que eu apresente. A lei não me diz isso. E número 2, eu estou apresentando para um fiscal que não tem qualificação para entender o meu programa de compliance. Muito menos para qualificar se ele está contente ou não, de acordo com o que a administração espera. E mais, há quem diga que esse tipo de fiscalização efetuada por esse agente público, o poder concentrado na mão de um agente público para identificar e para definir se esse programa de compliance é efetivo ou não, a gente vai estar, assim, concentrando nas mãos de uma pessoa só toda essa contratação e aí o risco de haver algum tipo de desvio de conduta
e há quem diga que há desvio de conduta, que pode haver desvio de conduta, o risco fica muito alto. Então, existem vários questionamentos nesse sentido. Eu sou uma defensora de que a gente deveria pensar em outras hipóteses, como, por exemplo, entidades certificadoras para essas empresas que têm programas de compliance e que buscam, no ato da contratação com o poder público, comprovar os seus programas, não só quanto à existência, mas quanto à efetividade. E eu sei que o Estado de Goiás também conversa muito, pensa muito nesse sentido, mas até o momento não foi possível viabilizar essa forma de averiguação dos programas de compliance. Existe aqui em Goiás um projeto de lei que torna mais detalhadas as exigências e mais detalhada a fiscalização no que se refere a prazo, a documentos que deverão ser apresentados. Porém, essas dúvidas que eu levantei aqui, esses questionamentos persistem. Nós ainda não temos uma clareza da lei, nós ainda não temos um ato regulador que nos diga o modo pelo qual esses programas devem ser comprovados. E a gente tem a fiscalização feita, talvez por quem não tem qualificação técnica para tanto. Nós não temos nem agente público suficiente para fazer isso, né? E a gente está falando em punições graves, né? A gente está falando de multa, a gente está falando de rescisão contratual e até mesmo proibição de contratar com o poder público para esse contratado que não consiga comprovar a existência e efetividade do seu programa junto à administração pública. É isso. Ótima explicação, obrigada. E eu queria ouvir a sua opinião, por exemplo, em alguns acordos de leniência tem sido utilizado como base os critérios da ISO 37001 para verificar se realmente os programas de compliance estão sendo aplicados, se estão sendo efetivos. Pelo que você tem estudado, você tem visto algo a esse respeito ou ainda não foi falado nada sobre esse assunto? Sobre a possibilidade. Isso. Ou a utilização dos critérios da ISO, que são mais específicos, né, do que o decreto, ou até mesmo a questão da própria certificação como um critério de avaliação da efetividade desses programas. Sim, sim. Tanto a ISO 37001 quanto o COSO são parâmetros utilizados pelo poder público, não só para os programas de compliance público que são implementados na própria administração pública, e o Estado de Goiás é um exemplo, aliás, é um grande exemplo e muito positivo, que tem dado muito certo, do programa de compliance público. As normas do COSO e ISO são adotadas pelo Estado, e na avaliação dos programas, a linha que se segue é a mesma. A própria CGU, que em parceria com o Instituto Ethos, criou o selo Proética. O selo Proética, para quem não sabe, é um selo conferido para as empresas que têm um programa de compliance rodando de forma efetiva, e aí eles passam por uma avaliação criteriosa, né? Para receber esse selo, é um selo anual, e isso gera uma repercussão para a imagem da empresa muito boa, né? Mas ele não é utilizado, mesmo o selo Proética, não é utilizado para aferição de programas de compliance das contratações públicas. Mas é um grande exemplo, um exemplo inspirador, eu diria, para que isso seja replicado nos estados, né, nos estados membros, na própria federação. Então, mas assim, o que se vê hoje em dia é um movimento no sentido de trazer a ideia de entidades certificadoras para que ofereça isso à administração pública, ofereça segurança à administração pública, ao próprio contratado, no ato da comprovação do programa de compliance. Ótimo. Eu não sei se eu respondi muito bem a sua pergunta, era isso? Não, era isso mesmo. Era isso mesmo. É um movimento.
Eu acho que todo esse contexto que a gente está passando é tudo muito novo, né? Eu acho que as questões das legislações estaduais, elas são relativamente recentes. Então, essa discussão de como realmente avaliar e validar esses programas de compliance tem sido uma dificuldade enfrentada pelas controladorias. E é o que você falou, quando a gente está tratando de programa de compliance, quando a gente fala de programa de compliance interno nas empresas, a gente verifica muito essa questão, a gente tem muito cuidado de sempre ter 2 ou 3 pessoas para avaliar uma situação, para poder assinar um determinado documento, para aprovar uma compra, um pagamento de valores mais relevantes. Então, essa é uma prática que tem que constar também no compliance público e nessa parte de avaliação dos compliances privados. Porque quando você centraliza tudo em uma pessoa só, as chances de ocorrer desvio são muito grandes. E não por se tratar de funcionário público, por sermos pessoas e estarmos sujeitos a cometer erros, principalmente quando nós somos assediados. Então, existem pessoas que têm uma tendência maior a cederem, outras não, mas quando, independente de se é o cenário público ou privado, quando a gente centraliza muito poder na mão de uma só pessoa, os riscos são muito maiores. Então, um dos pontos que você falou, e que eu acho que sim deve ser corrigido, tem que ser revisado, é isso, o fiscal do contrato, além de ser o fiscal do contrato, ele avaliar a efetividade daquele programa de compliance, a gente está dando muito poder para uma pessoa só. Então, talvez, lógico, um ente fiscalizador e certificador seria o mais interessante, porque é um terceiro, né? Vamos dizer assim, idôneo e sem interesse no processo. Então, seria o melhor dos mundos, mas talvez o próprio estabelecimento de um comitê interno, né? E aí você conseguiria fazer uma capacitação dessas pessoas, por serem pessoas determinadas, para poder prestar, mas aí a gente também fica sujeito à disponibilidade de mão de obra para poder prestar esse serviço. Então, assim, não é um ponto muito simples, mas é um ponto que tem que ser analisado e alguma providência tem que ser tomada, né? Porque, de um lado, as empresas estão se movimentando para poder cumprir, estar em compliance com a legislação. Por outro lado, a gente precisa que o poder público, a partir do momento que ele exige, ele também tem que estar preparado para poder analisar o que ele está exigindo, né? Isso, exatamente. Você tocou num ponto importante. Quando a gente faz programas de compliance para empresas que têm costume de contratar com o poder público, e normalmente empresas que contratam com o poder público, elas têm uma operação voltada para isso, a nossa preocupação é muito maior, extremamente, triplicada quando a gente fala dos PEPs, né, que são as pessoas expostas politicamente. A gente pensa em medidas, e você falou sobre uma delas, e isso ilustra muito bem uma medida que que aparentemente é simples, mas que se seguida à risca, ela nos protege o contratado, protege a administração pública e, claro, protege o interesse público também, que é de estabelecer procedimento para todas as vezes que houver interação entre o particular e o agente público. Então, isso que você falou é muito importante, né? Estar sempre acompanhado de mais uma pessoa nesses momentos, sempre de portas abertas. Procurar fazer comunicação via e-mail, comunicações oficiais, né? Reduzir isso por escrito. Então, são medidas, são procedimentos que a gente estabelece na empresa e que a gente tem um cuidado redobrado quando essa empresa costuma contratar com o poder público, né? E são traços muito marcantes de programas de compliance voltados para licitantes, né? Que a gente chama. Mas Sim. é isso. Não, que ótimo. Obrigada por compartilhar a sua experiência com a gente nessa área.
E um outro ponto que a gente tinha colocado aqui para a gente discutir, que eu acho que é interessante também a gente compartilhar com todos que estão nos assistindo, é essa questão do comportamento positivo que nós temos visto. Eu acho que está todo mundo acompanhando, várias pessoas se movimentando para conseguir arrecadar doações, para poder ajudar as pessoas que estão desempregadas, ou as pessoas que estão sem renda, pessoas que não estão que estão enfrentando dificuldades nesse momento de pandemia. E eu vi um dado muito interessante da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que as doações no Brasil só nesse último mês ultrapassaram 3,18 bilhões de reais. Uau. Em 2018 foi 3,25 bilhões durante o ano todo. Então a gente vê que está tendo um movimento muito grande da população mesmo, uma certa união da população para poder lidar com essa situação. E, assim, a gente tem visto também que essa questão de pandemia, de distanciamento social, a gente tem ficado cada vez mais próximo da nossa família. Eu acho que muitas pessoas têm refletido muito sobre o que é realmente importante, nós, como pessoas, precisamos. A gente vê que a gente precisa de muito pouco, né, para a gente ser feliz. Aquela questão do consumismo, aquela questão da imagem. A gente vê que muita Sim, coisa a situação tem testado, né, nós todos. E eu acho que a gente tem passado por um processo de ressignificação, né? Sim. Eu tenho pensado muito nisso. E essa questão desse comportamento, ver também que a gente está tendo não só uma mudança pessoal, mas também uma mudança de comportamento na sociedade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você tem visto esse movimento também, essa parte mais dessa mudança da sociedade, do comportamento das pessoas. Você tem visto, tem conseguido ver algum ponto positivo nessa pandemia? Sim, claro. Eu, como otimista que sou, eu procuro sempre ver esse lado positivo, mas eu acho que ele é indiscutível, ele existe. Eu acho que mesmo antes da pandemia, e aí puxando aqui para o compliance, que é a razão da nossa conversa toda, né? A gente percebe uma mudança muito grande e uma mudança que aconteceu na sociedade brasileira em decorrência de um movimento global de combate à corrupção. No Brasil, é claro que isso ganhou uma projeção muito maior depois da Lava Jato, mas mesmo antes a gente já conseguia detectar pequenas experiências e situações em que a sociedade se movimentava no sentido de discordância, de indignação e resignação diante de atos de corrupção. E a gente estava falando agora há pouco, né, sobre a exigência de programas de compliance nas contratações públicas. A própria exigência desses programas de compliance é um reflexo desse movimento, né, de combate à corrupção. E situações como a que a gente está vivendo hoje, ou mesmo situações que nós vivemos antes e que afloraram essa necessidade de combater a corrupção, agora, nesse momento, é uma situação que aflora não só o melhor do ser humano e ajudar o outro e entender que o que eu faço reflete no outro, se eu estoco comida, o outro fica sem o que comer. Mas não só isso nas relações interpessoais, mas também no sentido de que nós precisamos e queremos ações retas, íntegras, e que a gente espera que todos possam aderir a isso, né? Não só como seres humanos, mas também como empresas. Quantas empresas a gente tem acompanhado se posicionando de forma a ajudar a sociedade? E isso tem um reflexo muito positivo. E que bom que as empresas estão experimentando isso. E experimentando esse reflexo, que isso se repita depois da pandemia também, em outras situações. Então, experimentar ser íntegro, experimentar ser correto e entender que o reflexo é muito positivo,
Eu acho isso valioso. Isso é um ponto que eu também eu vinha estudando um pouco, que é aquela questão do capitalismo consciente, de Exatamente. a nossa forma de consumir está mudando. E muitas vezes a nossa preocupação é. Tem pessoas que, por exemplo, não compram de uma determinada marca porque já teve casos de trabalho escravo. Tem pessoas que não compram de uma outra marca porque também já teve utilização de trabalho infantil. Então, assim, existem cada vez mais uma conscientização da população em relação a isso, a como consumir e de quem consumir. E em um momento como esse, a sua postura, os seus valores, eles são refletidos por uma sociedade inteira e você consegue ver, por exemplo, empresas de alimentos que estão doando, igual agora ovo de Páscoas. Teve empresas que, não, eu vou fazer o seguinte, por exemplo, uma cliente minha, não, a cada 5 ovos que eu vender, um ovo eu vou doar. Então, assim, é uma forma dela retribuir para a sociedade. Sim, ela estava passando por um processo de estoque muito alto, mas ela poderia simplesmente fazer uma promoção e vender para quem ela quisesse. Ela não precisaria fazer essa campanha de doação. Então, a gente vê que alguns valores das empresas começam a aflorar nesse processo e a gente vê que cada vez mais esse consumo consciente vai impactar nas nossas decisões. Empresas que hoje estão tendo essa postura, elas vão ser lembradas mais na frente na hora de você fazer uma escolha. E é o que a gente chama de posicionamento de marca, né? De você avaliar qual que é o risco reputacional das suas decisões. Tem empresas aí que a gente recebe, por exemplo, de WhatsApp comparativo entre uma posição de uma empresa e outra. Então, na hora de escolher quem que você vai consumir, você vai consumir um produto daquela empresa que no momento de pandemia foi lá e fez demissão em massa, ou empresas que estão aí se fortalecendo e tentando reduzir custos, mas tentando manter ao máximo os empregos e a mão de obra que eles já possuem estruturada. Então, assim, são ações que você começa a repensar quais são as empresas, por exemplo, muitas dessas empresas são empresas que têm ação na bolsa, então você começa a pensar, é nessa empresa que eu vou investir ou é naquela outra? Então, Isso se torna critério de escolha, né? Para sim, nós consumidores, para investidores. E que bom que o empresariado está percebendo isso. Que esse posicionamento, essa atitude nesse momento vai ter esse reflexo. E que bom será a gente notar, quando essa pandemia passar, que essas atitudes vão permanecer, né? E cabe a nós, consumidores, também, fazermos as escolhas certas e forçar, de certa forma, essa conduta do empresariado. eu acho que quando eles sentirem que as ações que eles estão fazendo, as ações sociais, as ações de sustentabilidade, estão sendo valorizadas pelo consumidor, eles têm uma tendência a investirem mais nesse aspecto. Se a gente simplesmente não continua com aquele consumismo de impulso, sem avaliar realmente se aquela empresa é séria ou não, é ético ou não, a gente continua, de uma certa forma, favorecendo que posturas incorretas continuem acontecendo, né? Exatamente, a gente vai estar fomentando, né? Isso. Sim. Então, se é para escolher, então eu escolho fomentar o que é correto e o que é íntegro e aquele que se posiciona a ajudar a sociedade, não é Isso, mesmo? com certeza. E falando de ajudar a sociedade, e a gente tem uns minutinhos finais aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o Instituto, sobre o NIL, quais são as previsões, o que você está pensando aí para o futuro, nossa presidente. Tá me ouvindo? Tô. Oi, falhou um pouquinho, mas eu acho que eu entendi a palavra mágica para falar sobre o NIL. Isso. Então vamos lá. O NIL, poxa, é um sonho meu, da Ana, do nosso grupo. É uma associação sem fins lucrativos. Nasceu para ser casa
de quem se interessa e de quem quer, junto conosco, difundir os valores inerentes ao compliance, né? Que nós tanto falamos aqui nessa nossa live: integridade, ética, retidão, se colocar no lugar do outro, favorecer a sociedade, trazer o que é positivo para a nossa sociedade. E então o NIO, Instituto de Compliance, nasceu para a gente poder difundir, né? A gente tem o objetivo de contribuir com a integridade nos negócios, difundir o compliance, promover não só o compliance, mas também qualificar profissionais que tenham interesse em atuar no ramo. Então, tem muita novidade vindo por aí. A gente tinha planejado fazer um lançamento oficial nesse primeiro semestre, mas os nossos planos também tiveram que ser revistos. E isso fica para o segundo semestre, o lançamento oficial. Mas agora, no mês de maio, eu imagino, a gente já começa a ter as nossas ações. Nós temos muitos projetos. Eu acredito que em maio a nossa plataforma, o nosso site já vai ao ar e a gente vai lá conseguir disponibilizar e-books, material sobre o compliance, né? Panorama do compliance no estado de Goiás e no Brasil. A gente quer promover ações de propagação mesmo da integridade e do próprio compliance. Então, nós temos projetos sociais envolvidos também no nosso escopo e tem muita novidade, acompanhem. Eu acho que é uma forma que a gente tem de retribuir para a sociedade toda essa questão dos conhecimentos que a gente tem. Nós que estamos vivendo o dia a dia do compliance, a gente consegue perceber as mudanças que ocorrem nas empresas, as mudanças que ocorrem nas pessoas. Uma empresa que implanta um programa de compliance, ela não está atingindo só os funcionários dela, mas ela está atingindo toda uma cadeia, uma rede de fornecedores, de clientes, a família dos funcionários dela. Então, a gente começa a trazer a discussão de ética, de moralidade, de integridade para um público muito maior do que daquela empresa, daquela pequena empresa. E quando a gente começa a ver esses resultados, a gente começa a pensar: o que mais que eu posso fazer, né? E eu acho que o objetivo do NIO é esse: a gente retribuir um pouco para a sociedade tudo que a gente tem vivido, tudo que a gente tem experimentado, lógico, das oportunidades que a gente tem tido também, entendeu? Eu acho que ter oportunidade de ter conhecimento, ter oportunidade de vivenciar isso na prática é muito gratificante. E eu acho que é uma forma da gente retribuir tudo que a gente tem recebido, né? Todas as bênçãos e as graças. Somos privilegiadas e poder levar isso para a sociedade, até retomando um pouquinho que a gente estava falando agora, né? Desse comportamento social positivo, a gente poder retribuir isso para a sociedade, levar um pouco desse conhecimento, levar ferramentas de compliance para quem precisa, procurar disseminar, né, os valores inerentes ao compliance, qualificar novos profissionais. Isso é uma forma de contribuir e contribuir da maneira que a gente consegue, né? É uma grande honra e um orgulho enorme para mim. Que bom. Fico muito feliz de participar desse projeto, de ter sido convidada por vocês para participar desse projeto, e contem comigo para o que vocês precisarem. E para a gente finalizar, nós tivemos uma pergunta. Ele perguntou como que fica essa questão do compliance. As empresas estão preparadas para instalarem, para implementarem um programa de compliance? Isso não irá dificultar o fluxo do negócio das empresas? Qual que é a sua opinião em relação nas contratações públicas? Não, em geral. Por exemplo, assim, as empresas, por exemplo, eu não tenho recurso para investir num programa de compliance, então eu vou ter que tirar recurso de uma determinada área para implementar no compliance. Isso não pode me prejudicar em algum outro momento? Eu acho que esse ponto essa pergunta, né, foi muito feita em relação à questão financeira dos custos de se implementar um programa de compliance. Entendi. Olha,
É claro que quando a gente, a depender do tamanho da organização, esse programa de compliance ele vai ser menor, maior. Tudo bem aí? Esse programa vai ser talvez mais enxuto. Agora, em se tratando de uma grande organização, necessariamente a gente vai estar falando de um programa mais robusto e que demande mais recursos, né? Agora, a gente consegue implementar, a gente consegue fazer nascer um programa de compliance dentro de uma organização com recursos mínimos. E o benefício que isso gera, as vantagens que isso traz para a empresa, o desperdício que é evitado, os riscos que não se materializam, porque a gente trata esse risco, a gente detecta e previne ele antes. Todas as vantagens que a gente tem com o programa de compliance, elas justificam e muito, e ultrapassam e muito qualquer investimento feito anteriormente, né? Então, é saber calcular e saber dosar aí o que é melhor para cada organização. Agora, isso vai depender muito do tipo de negócio, do tamanho dessa organização. As pessoas se assustam muito porque entendem que é um produto muito caro, muito distante da realidade e nem sempre é assim. Né? Então, depende muito da situação, do modelo de negócio, do tamanho do negócio. Mas eu posso adiantar que os benefícios auferidos superam em muito o investimento feito. Como a gente falou também no início, né? O programa de compliance é uma ferramenta de gestão. Então, a partir do momento que você tem as informações mais claras, você consegue tomar decisões estratégicas para a empresa. E isso pode reduzir custo, isso pode aumentar a competitividade, isso pode aumentar a sua capacidade de receber investimentos de fora, de ter investidores, novas sociedades, novas parcerias. Então, os Exatamente. benefícios são muito grandes. Então, assim, a complexidade do modelo de negócio da empresa irá impactar, sim, nos custos. E um outro ponto que eu acho que é importante deixar claro é que o objetivo do programa de compliance não é burocratizar o negócio. Não é criar travas que vão impedir que o negócio realmente se efetive. Porque muitas vezes também as pessoas enxergam como uma burocracia. Como se fosse engessar, né? Isso. A operação, quando na verdade a intenção do compliance é viabilizar a operação, mas viabilizar de forma segura e correta, né? E não travar. Sim, e muitas vezes o que a gente faz é formalizar algumas práticas que até mesmo já existem dentro da empresa. Então, Isso. muitas vezes, você não vai chegar numa empresa e inventar a roda. Você vai entender como que o negócio acontece, qual que é a rotina da empresa e tentar trazer aquilo ali para uma formalização, para uma política, sempre respeitando a experiência e a história daquela empresa, né? Eu acho que Exato. burocratizar não é o objetivo de ninguém, nem nosso, nem da alta direção da empresa. Exatamente. Não é, não, aliás, isso está fora do escopo de um programa de compliance. Pelo contrário, precisamos, né, desmistificar isso, porque a impressão que, ao que parece, algumas pessoas têm é uma impressão errada, equivocada. Mas, então, acho que a mensagem é essa. A intenção é viabilizar, a intenção é fazer tudo de forma segura e não é um gasto, é um investimento e o benefício supera e muito o investimento feito. Não sei se dá tempo para a gente responder mais alguma outra pergunta. Não, na verdade, eu queria ver com você se você quer fazer algum comentário final para a gente encerrar. Você tem alguma mensagem que você quer deixar, alguma recomendação? Eu tinha, na verdade, a gente precisaria de uma outra live, viu, Ana? Eu tinha até separado uns dados aqui interessantes da Deloitte sobre avaliação de contratos, sobre algumas medidas que a gente poderia implementar nesse momento aqui. Mas deixa isso para uma outra live e a gente marca isso depois. Eu queria deixar uma mensagem de que o programa, o compliance, ele não é uma
não é passageiro, ele veio para ficar, ele se mostra como uma ferramenta poderosa de governança e a gente tem buscado, a gente tem tido excelentes resultados e a mensagem que eu queria deixar nesse momento de pandemia é que a gente precisa realmente rever os nossos valores e entender que os nossos valores de integridade têm que estar nos nossos negócios, nas nossas empresas. E o programa de compliance veio para isso. Muito além de deixar a empresa em conformidade legal, normativa, a intenção é levar valores éticos para dentro da organização. E que esse momento nos faça repensar e entender o quanto isso é necessário. Quanto isso é importante, né? Até para a gente conseguir sair de toda essa situação que a gente está vivendo hoje, né? Exatamente, exatamente. E aí Não. deixo aqui meu agradecimento também, viu, Ana? Acho que a gente está realmente esgotando. E espero que a gente se encontre novamente numa outra live. E fica o convite para que todos conheçam o nosso instituto, o NIL, Instituto de Compliance, que em breve estará no ar. Eu acho que a gente podia marcar uma outra live quando a gente estiver com o site pronto, que a gente pode falar um pouquinho mais dos projetos e a gente aborda essa questão dos contratos. Está marcado. Então tá, Bruna, muitíssimo obrigada. É um prazer ter você dividindo Ana. seus conhecimentos com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra. Obrigada, pessoal, obrigada por nos acompanharem, né? Obrigada, gente, e até a próxima. Até, tchau, tchau. Tchau.